E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Boa tarde a todos. Esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com os assuntos que já foram abordados ultimamente por mim. Talvez seja o último vídeo que eu esteja fazendo hoje, né? Ou pelo menos eu vou dar um bom tempo aí de fazer vídeos, entendeu? Por coisas particulares, problemas particulares meus, entendeu? Uma coisa que bateu na minha cabeça que me levou a tomar essa decisão, entendeu? Coisas que já andaram acontecendo na minha vida e tudo. Não é problema de ameaça, não é problema de nada disso não. Isso é coisa minha, pessoal, entendeu? Surgiu em mim esse sentimento aí de parar com esse negócio de ficar atacando tudo e a todos, mesmo que aquilo esteja errado. Viver minha vida, né? Parar de ficar se preocupando com os outros, sabe? Sei lá, fiquei de saco cheio. Últimos acontecimentos aí me levou, tá me levando a tomar determinada atitude, né? Hoje eu vim falar de um assunto, né? Para quem me conhece aí e para aqueles que não me conhecem, né? Muitos já sabem, outros daqui do canal não devem saber, mas eu perdi meu pai no último dia 9 de maio, né? E as pessoas mais chegadas a mim me perguntavam: poxa, mas como é que foi isso? Teu pai estava doente, não sei o que e tal. Ele já vinha doente e tal, foi de repente isso? Sim, ele estava doente, entendeu? Meu pai já estava doente, já há uns 10 anos. Uma doença que é muito grave, que está sendo o mal do século ultimamente, né? O nome dessa doença é depressão, tá? Hoje todo mundo sabe o que é depressão, né? Todo mundo convive com isso no dia a dia. Todo mundo hoje ouve falar nessa doença o tempo todo. É uma doença, assim, sem querer ser leviano, claro, né? Mal comparando, se não mata tanto quanto o câncer, deve ser a segunda doença que mais mata, né? No mundo, né? Porque a depressão hoje em dia, ela é muito comum nos tempos de hoje. Hoje é uma coisa muito corriqueira, é uma coisa habitual você ver alguém com depressão hoje em dia, por diversos motivos, né? Então eu vim falar dessa doença para vocês e ao mesmo tempo dar um alerta. Para quem dicas de quem conviveu com pessoas bem próximas, né? Que tem essa doença e que teve essa doença, como foi o caso do meu pai, né? Primeiro eu tenho que contar uma história para vocês, uma história de vida para vocês de muitos anos atrás, né? Então eu vou me remeter a 1988, exatamente, que foi no caso da minha mãe. Minha mãe, até hoje, ela é depressiva. A depressão dela, ela é orgânica, ela vem de dentro para fora, né? Existem dois tipos de depressão. Existe aquela depressão que já vem de dentro, já vem com a pessoa, falta de um determinado hormônio que causa euforia na gente, falta de algum hormônio que dá satisfação a gente, de alguma coisa orgânica. E tem aquela depressão que ela é adquirida, né, com o tempo, ou por algum trauma, ou por alguma coisa que a pessoa passou na vida, como é que eu vou dizer para vocês? Alguma decepção, de qual forma for, entendeu? Seja ela sentimental, profissional, que foi o caso do meu pai.
Os especialistas dizem que a depressão que vem de dentro para fora, essa daí é pior, porque ela é uma coisa que a pessoa ela convive com ela a vida inteira. Você apenas trata dela, né? Existem tratamentos, a pessoa se trata através de medicamentos e tudo, pro resto da vida, mas ela não fica curada definitivamente. Isso apenas ameniza. E a do meu pai, que foi adquirida no decorrer da vida dele, os acontecimentos, diz que é mais branda, mas que também é muito perigosa, né? Não deixa de ser perigosa, e talvez ela seja ainda mais perigosa do que a depressão, que a pessoa já nasce com ela e já convive com ela. Porque essa que você convive com ela, que ela já é orgânica, você de repente você tratando, você consegue viver, né? Agora, essa que vem de uma hora para outra, né, como foi o caso do meu pai, ela pode acabar com a pessoa em poucos anos. Foi o que aconteceu com ele. E exatamente 10 anos, né, coisas que aconteceram na nossa vida, alguns transtornos e tudo, que levou meu pai a ficar dessa maneira. E não só isso, meu pai também, isso depende muito da vivência que a pessoa tinha na infância, na adolescência. Meu pai sempre foi uma pessoa muito insegura. A educação que ele recebeu da minha avó, que eu não vim a conhecer, porque ela morreu muito jovem, ela morreu com 40 anos. E quando ela morreu, meu pai tinha 20 anos, então a minha avó, ela fez o meu pai ficar muito dependente dela, ficar muito assim, à mercê dela, e isso tipo que atrapalhou um pouco a vida dela, porque tornou meu pai uma pessoa insegura, né? E eu vou explicar para vocês mais na frente isso daí. Então a depressão geralmente ela pode ser orgânica, mas um trauma lá atrás, algum tipo, sei lá, de criação que você tenha tido dos seus pais, algum trauma que você tenha sofrido. Naquela época era muito comum, né, que a criação era muito dura, era muito rígida, né? Não se tinha muita paciência, não se tinha muita compreensão, né? Então, muitas vezes os pais extrapolavam. Apesar de eu achar que a educação anterior é muito melhor do que a de hoje, mas existiam os exageros também, né? Aquilo desencadeia, mais tarde, uma patologia na pessoa, com o decorrer do tempo, entendeu? Por menor que seja, né? Então, vou contar a história rapidamente aqui da minha mãe. O primeiro contato que eu tive com a depressão foi em 1988, quando minha mãe, um belo dia, começou a chorar, de repente, por nada, né? Por nenhum motivo aparente, sabe, uma coisa que vinha de dentro, uma angústia muito grande. E a gente achava aquilo ali muito estranho. Por que minha mãe estava daquela maneira, né? As nossas condições ainda não eram umas condições assim favoráveis. A gente tinha um modo de vida, a gente tinha uma classe de média baixa, entendeu? A gente não passava fome, mas também o dinheiro não sobrava. Mas a minha mãe veio a ter depressão assim de repente, né? Ou sei lá, ou pelo tempo ocioso dentro de casa, ou por ficar muito tempo sozinha dentro de casa, porque eu saía para o colégio, meu pai trabalhava o dia todo, né? E quando eu voltava do colégio, geralmente eu queria sair para a rua para brincar, eu queria sair para jogar bola, esse tipo de coisa, tipo de qualquer moleque da minha idade. Na época eu tinha 12 anos, qualquer moleque da minha idade gostava de fazer, né? E minha mãe começou a chorar de repente, e um dia ela me pediu para não sair de casa. Não, filho, fica aqui comigo e tal. E na época a depressão era muito banalizada, porque a gente não tinha um conhecimento profundo, né, da doença, né? As pessoas relacionavam a depressão como frescura, como a pessoa que está fazendo cena, está fazendo chantagem emocional, coisa do tipo. E muitas vezes eu não escutava minha mãe e ia para a rua. Eu falei, não, mãe, eu quero jogar bola com meus amigos e tal. E saía para a rua, e ela ficava chorando e tal. E aquilo foi se acentuando, até chegar no ponto de minha mãe ficar
praticamente deitado o dia todo dentro de casa, nem com vontade de tomar banho ela tinha, não tinha vontade de fazer as coisas dentro de casa, assim, comida, essas coisas, né? A ponto de uma tia, como nossos familiares, quando eu morava no Caxambi, nossos familiares sempre moravam perto da gente, a gente era tudo no mesmo bairro praticamente. Minha avó morava na rua de baixo, né? Tipo a 100 metros da minha casa, e junto morava lá, tias minhas e tal. A ponto de uma tia minha chegar lá em casa e arrancar minha mãe na marra dentro de casa, botar ela debaixo do chuveiro, né? E começar a tratar dela. Até que ela foi para um especialista, foi para um médico lá no Hospital Pedro Ernesto, muito bom, por sinal, que conseguiu, né, solucionar o caso dela. Bom, pelo menos naquela época, né? Aquela depressão profunda que ela tinha de não querer nem sair da cama. Teve um dia que ela teve uma crise que ela falou que não sentia as pernas dela. Aquilo aí batia um desespero nela tão grande. Eu tenho tia também que é ligada a Umbanda, esse tipo de coisa. Foi lá em casa defumar a casa, falou que tinha uma coisa meio braba lá em casa. A gente recorreu para tudo, né? E esse médico aí tratou dela e conseguiu, né, amenizar a situação dela. Minha mãe voltou a ser o que era, aquela pessoa elétrica, aquela pessoa... Minha mãe sempre foi assim, elétrica, esporrenta, sabe, querendo resolver as coisas tudo para ontem, nunca gostou de ficar parada. Na época ela tinha 30 e poucos anos, bem nova, né? E a nossa vida seguiu até que em 92, mais ou menos, nossa vida começou a mudar. A gente adquiriu a nossa casa própria e tudo. Saímos da casa que era da minha avó, que minha avó cobrava um aluguel simbólico para o meu pai, praticamente, entendeu? Era uma ninharia. E a gente adquiriu a casa própria e nosso padrão subiu. Nosso padrão de vida subiu e tal. Meu pai com a papelaria dele, não sei o que lá. As coisas foram indo e tal. Até que a gente, muito por erro nosso, muito pela transformação do país também, né? A economia mudou muito, as coisas mudaram muito. E lá para o final dos anos 90, as coisas já não estavam tão boas assim, né? A ponto de... A gente teve uma papelaria em Niterói também, que eu tive sociedade com meu tio, que já falecido também. E só que não deu muito certo, eu fiquei lá 6 anos, teve briga de família, coisa e tal. Voltei a trabalhar com meu pai de novo, e a papelaria, que era no bairro da Glória, né, no caso, né, eles venderam a papelaria porque já eram 3 sócios e já não estava dando mais para 3, né, a economia já não era mais a mesma. O que aconteceu? Meu pai vendeu a papelaria junto com os outros sócios, pegou a parte dele, que não foi grandes coisas. Meu pai simplesmente ele se acomodou. Se aposentou e ficou dentro de casa. Eu querendo que ele buscasse alguma coisa junto comigo para a gente ter uma coisa nossa, e ele deixou tudo na minha mão. Falou, não, resolve você, eu não tenho preparo para isso, não sei o que e tal. E um detalhe, meu pai sempre foi muito dependente do meu tio. Meu pai sempre teve qualquer tipo de negócio que ele teve, desde o bar até a papelaria, foi com meu tio. Então, meu tio meio que carregava ele, a verdade é essa, né? Meu pai se sentia seguro junto com meu tio. E uma vez que teve essas brigas e tudo, e teve um afastamento, meu tio não estava mais presente, né? Junto com ele para fazer nada, né? Meu pai se sentia inseguro e ele não quis arriscar mais nada, nem comigo, né? E meu pai se entregou ao ponto de se abater, né? O padrão de vida caiu, porque meu pai só passou a viver da aposentadoria. O apartamento que a gente tinha, a gente teve que vender para comprar uma casa de vila, para não pagar condomínio nem nada, né? Conseguimos uma casa com preço bom na época, foi um achado, né?
Teve até um tumulto e tal, porque a casa era meio que desmembrada e não estava com a escritura definitiva. A gente deu uma parte, depois a gente não tinha o dinheiro para dar a segunda parte. Um tio nosso teve que ajudar a gente. Mas enfim, meu pai foi se abatendo ano a ano, né, naquela letargia. Ele não fazia mais nada, a vida dele era ficar deitado a maior parte do tempo na cama e vinha para a sala de vez em quando para ver televisão ou para comer alguma coisa ou então para fumar, né? E minha mãe, ela desencadeou um tipo de depressão num outro estágio, diferente do que ela tinha tido em 1988. Ela passou a ter uma depressão porque, assim, quando a gente tinha condições, minha mãe tinha um vazio muito grande, né? A patologia da minha mãe sempre foi orgânica, como eu falei, né? Traumas de infância, por causa do meu avô, o pai dela era muito ignorante, batia nela, ela queria, toda vez ela se remete ao passado. Isso é sintoma de depressão também, ela se remete ao passado, dizendo que o irmão dela, um irmão dela mais velho, não deixava nem ela botar a cara no portão para falar com ninguém, nem com as amigas, né? Minha mãe queria estudar, ela queria trabalhar depois, ela queria ser alguém, isso foi tirado dela, ela saiu acho que no meio do ginásio, da escola, não sei, entendeu? E ela foi obrigada a cuidar da casa com 9 irmãos, né? Esse que ficava perturbando ela, esse irmão mais velho, já tinha até casado, né? Mas vivia indo lá na casa da minha avó para fiscalizar, né? Até para o meu pai conhecer minha mãe foi meio turbulento, porque ele ficava em cima e tal, aquela coisa de educação arcaica, né? O meu avô destinava certos filhos mais velhos para ser o homem da casa, né? Já que ele já tinha uma certa idade. Então, o que acontecia? Minha mãe foi ceifada de um monte de coisa e aquilo gerou um vazio muito grande dentro dela. E minha avó preenchia aquele vazio, sei lá, dando presentes para ela, porque minha avó trabalhava muito, minha avó vendia roupa para fora, batia de porta em porta para vender roupa. Naquela época dava dinheiro, né? Que as pessoas, era difícil das pessoas saírem de casa para comprar roupa, loja de boutique, não tinha naquele dia. Minha avó tinha uma freguesia muito grande, até em Nova Iguaçu ela ia de ônibus para vender roupa para os clientes dela, chegava com um bolso amarrotado de dinheiro. Então minha avó muitas vezes dava pulseira, brinco para minha mãe, de ouro e tudo, entendeu? E quando as coisas melhoraram na nossa vida, o nosso padrão de vida melhorou, era como meu pai fazia também com a minha mãe. Meu pai, para cobrir algum tipo, né, alguma falta dele, alguma ausência dele, já que ele trabalhava o dia inteiro praticamente, ele dava um cartão na mão dela e minha mãe ia para o shopping badalar e ia nas lojas de preferência dela, que ela já era cliente, comprava roupa aleatoriamente, comprava roupa para mim, comprava roupa para o meu pai. Era uma coisa que satisfazia ela, né? E satisfaz até hoje. Só que como o nosso padrão de vida caiu, né, ela faz isso já do modo mais tolhido, já do modo mais racionado, mas a pessoa não perde aquela mania de consumismo. Minha mãe muitas vezes ela comprava roupa para ela tinha uma roupa que ela comprou há 3 meses, e ela comprava outra e dava aquela que ela tinha comprado há 3 meses. Chegava a ser uma coisa absurda. Eu, muito jovem na época, não me preocupava muito. Eu simplesmente vestia as roupas. Para mim era fácil demais, né? E eu só fui me dar conta disso quando eu conheci minha esposa. Quando eu comecei a namorar minha esposa. Depois de anos depois, né? Cheguei a comentar isso até com meu pai, né? E então o que aconteceu? Quando o nosso padrão de vida caiu, isso começou a abater minha mãe também, né? E a depressão foi para um outro estágio, que é a bipolaridade, né? Bipolaridade é o seguinte: agora a pessoa está legal, a pessoa tá feliz, mas daqui a 5 minutos ela está nervosa, ela está agressiva,
Então já foram várias vezes, desde que eu me mudei para cá, para onde eu estou morando, já tiveram várias brigas com meu pai, com a minha mãe, quando meu pai estava vivo, porque minha mãe começava a brigar com meu pai do nada, e brigava com a gente também, comigo, com a minha esposa, e de lá para cá tem sido assim, entendeu? A gente tem aguentado essa barra. Minha mãe uma hora tá bem, outro dia acorda alterada demais, sabe? Quer resolver as coisas tudo para ontem. É uma doença muito parecida com o que o Axl Rose tem. O Axl Rose é o vocalista do Guns N' Roses, né? Eu sei da história dele, por quê? Porque eu sou fã da banda, eu gosto de rock, já falei isso aqui. Então, eu conheço a história dele, né? E eu já estudei sobre isso, sobre a patologia dele, inclusive vendo vídeos no YouTube. Então, assim, a doença dele, ele tem 2 estágios, né? Ele tem o estágio que a pessoa se retrai ao ponto de ficar dentro de casa, não colocar o nariz para fora de casa por nada, durante anos até. E tem o estágio de euforia, aquele estágio de euforia que a pessoa quer fazer tudo, tudo que ela faz tem que ser maximizado, tudo que ela faz tem que ser de proporções enormes, entendeu? Então, os sintomas da minha mãe é basicamente assim, né? E todas aquelas atitudes do Axl Rose na época da fama, de pular na plateia e bater num cara porque o cara estava filmando show, parar o show por causa de uma besteira, tudo isso é causado pela doença dele. Muitas pessoas achavam babaquice, fricote, achavam coisa de estrela, estrelismo dele, mas era tudo devido à doença dele. E minha mãe é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas muitas vezes a gente não tem paciência, né? Então, gente, meu pai vinha definhando até então, esses 10 anos, e não adiantava nada do que a gente falava, nada do que a gente dizia para ele, sabe? A gente dava ideias para ele, dava sugestões, e nada tirava ele daquela entrega que ele acabou entrando, entendeu? Então, tem 4 anos que a gente vem morar aqui onde a gente está morando, no interior do Rio, e desde então meu pai só veio decaindo mais e mais. E ultimamente a vida dele tem sido ficar deitado o dia inteiro. Aí ele vinha, almoçava, às vezes via uma televisão de manhã, mas 1h da tarde ele estava na cama de novo. Aí levantava lá para as 5h da tarde. Aí se minha mãe fizesse um café e oferecesse para ele, ele pegava, ele tomava um café, né? E aí daqui a pouco ele fumava um cigarro, deitava de novo, né? Aí daqui a pouco levantava, fumava um cigarro, bebia água, ia no banheiro. 10 horas da noite, às vezes eu chegava do trabalho, tava ele fazendo aquele ritual todo de novo. Às vezes eu tava em casa vendo televisão, tava vendo um jogo, alguma coisa que fosse, né? E ele não ficava vendo o jogo comigo, ele ficava no quarto, e muitas vezes ele não estava dormindo no quarto, né? Muitas vezes ele estava acordado, mas deitado, e ficava escutando tudo dentro do quarto. Então às vezes ele levantava para fumar um cigarro e para perguntar quanto é que estava o jogo, entendeu? A vida dele se baseou nisso, né? Nos últimos anos, entendeu? E associado a isso, ele às vezes vinha tomando remédios controlados, né? Primeiro ele começou a tomar de modo aleatório, por conta própria, porque minha mãe já tomava esses remédios, ele pegava dela para tomar, mas aqui onde a gente está morando, a gente conseguiu levar ele num psicólogo. Pera aí, gente, só um minutinho, deixa eu só acender a luz aqui, porque já está ficando escuro. Ficou melhor. Agora está melhor. Bom, então, pessoal, desculpa. Então, quando meu pai veio para cá, ele começou a se tratar com uma psiquiatra daqui da cidade. Minha mãe também, né? Até que minha mãe melhorou bastante, né? Tem as crises dela de vez em quando, como eu falei, mas ela melhorou bastante. Mas meu pai não. Meu pai, a psiquiatra passou até medicação para ele, apropriada e tudo, mas
a pessoa tem que querer também. Vocês estão entendendo? Então, assim, meu pai, ele não tinha mais vontade de viver, simplesmente ele não tinha mais vontade de viver, ele tinha uma consciência pesada de algumas coisas que ele fez no passado, por ter deixado a papelaria ter chegado no ponto que chegou, por ter perdido as coisas que ele tinha conquistado. E aquilo ali abateu ele de uma certa maneira que ele perdeu a vontade de viver, ele perdeu a vontade de tudo. Então a pessoa, ela tem que querer se ajudar. Ela tem que querer se ajudar, senão não adianta. E meu pai não quis se ajudar. E por muitas vezes meu pai tomava remédio aleatoriamente, fora do que estava na receita, digamos. Era para tomar 2 por dia, às vezes ele tomava 3, 4. Por quê? Porque ele não conseguia dormir, porque a fuga dele era dormir o dia inteiro para fugir dos problemas, né? E ele não conseguia dormir, ele tomava remédio de demasia e o efeito desejado não acontecia. Ele pegava, ele ficava acordado, o efeito era rebote. O que ele fazia? Muitas vezes ele levantava, meio que dopado, meio grogue, cambaleando, com a língua enrolada. Então, numa dessas aí, como foi no caso no dia 8 de maio, eu acho que ele fez um abuso muito grande de psicotrópicos, no caso, né? E porque minha mãe achou uma cartela dentro da lixeira vazia, ela acha que ele tomou todos os comprimidos que estavam ali, a cartela estava mexida, e associada a outro remédio também que ele tomava. E ele ficou daquela maneira, né, que a gente já tinha visto outras vezes, dele com a língua enrolada e tudo, não sei o que. Um belo dia, esse dia eu já tinha voltado do trabalho, já tinha jantado e tudo, estava vendo um filme com a minha esposa, e ele levantou dessa maneira, só que a gente já tinha visto ele dessa maneira, né? Só que dessa vez ele, não sei, ele estava muito estranho, ele estava diferente. E quando foi de manhã, minha mãe acordou com ele do lado, com a respiração ofegante, respirando pela boca, né? E não respondia a estímulo nenhum. Ele não respondia a chamado nenhum, ele só mexia com os olhos para um lado e para o outro. Aí chamamos o SAMU e a pressão dele estava 7/5. E a glicemia dele estava 0 praticamente, né? Então ele teve uma hipoglicemia muito forte. A enfermeira fez uns procedimentos aqui em casa que eu acho que desnecessário. Eu acho que ela tinha que ter botado ele no SAMU logo de uma vez e ter feito os procedimentos tudo lá no hospital, mas não, ela quis, né, dar uma glicose nele aqui, e ela não estava conseguindo achar a veia dele de jeito nenhum, a veia estourava, ele já estava num ponto já, né, meio complicado. E ele praticamente morreu na entrada do hospital, entendeu? E isso daí, gente, é consequência de 10 anos. 10 anos desde 2009, na verdade, né? Que a gente, né, vendemos a loja, vendemos tudo. Meu pai só ficou com a aposentadoria dele. E eu dando cabeçada de lá para cá, só dei cabeçada, investi em coisa que só me gerou aborrecimento, dívidas, entendeu? Baixa de padrão de vida, né? Não consegui, foi tudo coisas assim mal investidas que eu fiz, né? Tô aí na luta, aí trabalhando com os outros, entendeu? Hoje eu tô no ramo de farmácia, né? Mas como empregado, né? Nunca mais fui dono de nada, nunca mais fui patrão, nunca mais fui empresário, nem nada. Então, de lá para cá, meu pai só definhou, né? Então, assim, é um recado que eu quero dar para vocês, porque a depressão hoje, né? No caso do meu pai foi por esse motivo. No caso da minha mãe é por outro motivo. Então, cada um tem uma história, né?
E hoje em dia a depressão é uma doença que ela está aí em todos os lugares. Em todos os lugares. Por quê? Porque hoje para você viver é muito complicado, cara. É muito complicado, é complicado demais. Complicado demais. Entendeu? Hoje em dia as pessoas elas decaem em depressão por 3 motivos. Problemas na família, desemprego, né? Falta de poder aquisitivo, né? Ou então solidão, devido à vida que a gente vive hoje de redes sociais, de internet, de tecnologia, né? As pessoas elas não se interagem mais pessoalmente, né? Hoje em dia as pessoas elas se interagem à distância. Hoje você conhece as pessoas pelo computador ou pelo celular, né? Então, quando a pessoa tem uma depressão na família, por exemplo, onde eu trabalho, né? Eu vi uma cliente chegar lá e falando que teve um dia que a vontade dela era de não voltar para casa. Era de parar num hotel aqui na cidade e dormir lá. E ela falou que ela fez isso. Ela foi andando até o hotel, pediu lá uma diária lá e ficou lá e dormiu lá. Ela falou que ela não queria voltar para casa, que ela não aguentava voltar para casa. E a pessoa lá da farmácia estava conversando com ela na hora, falou: eu sei que você está falando, muitas vezes eu sinto vontade de fazer isso, né? Então as pessoas hoje têm inúmeros problemas por causa das coisas da vida, pelas coisas que acontecem, sabe? Porque é muito complicado hoje em dia de se viver, muito complicado. O homem torna as coisas muito mais difíceis hoje em dia, entendeu? E às vezes por poder aquisitivo, por exemplo, eu fui mandado embora da outra farmácia que eu trabalhava por pessoas conhecidas, assim, vamos dizer que eram amigas, né? Apesar do pouco tempo de conhecimento que eu tenho com eles, pessoas que eram consideradas amigas, entendeu? Eu fui mandado embora por causa de fofoca, porque o gerente falou isso, um gerente não ia com a minha cara e falou aquilo, né? Nem quiseram me ouvir, né? E parece que e a desculpa é sempre a mesma, não é porque, poxa, você está num grau muito abaixo, a gente precisa de uma pessoa que seja mais, né? Que esteja mais avançado, a tua falta de experiência atrapalha, não sei o quê. Ou seja, por mais que você trabalhe, cara, por mais que você dê teu sangue, às vezes, no trabalho que você faça, que você exerça, nunca é o suficiente. Porque tem sempre alguém que vai fazer melhor do que você. Tem sempre alguém que vai se doar mais do que você. Tem sempre alguém mais capacitado do que você. E você, todos os dias, cara, você é obrigado a superar aquela pessoa. Ou aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Entendeu? Não adianta você fazer teu trabalho ali bonitinho, padrão, sabe? Tranquilo, trabalhar de uma maneira correta. Não adianta só isso. Você tem que ter algo a mais. Você tem que ser produtivo para a empresa, né? Agora tudo é produção. Tudo você tem que gerar rendimentos significativos para a empresa, para você garantir o seu emprego. Cara, é complicado, a concorrência está muito grande. Entendeu? Então sobrevive aquele que se destaca mais. Ou aqueles que se destacam mais. Mas tem aquela pessoa que tem uma certa limitação. Tem aquela pessoa que talvez ela não seja muito ágil, como no meu caso. Tem aquela pessoa que talvez ela, poxa, ela só sabe trabalhar de uma maneira mais branda, mais calma. Ela não sabe trabalhar sob pressão, ela não sabe trabalhar correndo. Você está entendendo? E muitas vezes isso daí é um defeito. As pessoas caracterizam como defeito, né? E essas pessoas são eliminadas, né? Então, isso acarreta o quê? Baixa estima, falta de poder aquisitivo, porque as pessoas que estão ao redor dela, independente de classe social, pode ser classe alta, média, baixa,
As pessoas que estão ao redor dela, que estão trabalhando, que têm um emprego, elas têm a vida dela organizada, e aquela pessoa que ela foi eliminada, ela já não tem mais, então ela já é descartada pelas outras pessoas. Ninguém chama mais aquela pessoa para ficar do lado dela, por quê? Porque ela não tem nada a oferecer, porque ela não tem grana para chegar, sei lá, num evento, numa festa, ninguém chama ela para nada, entendeu? Como aconteceu com a minha família, como aconteceu com meus pais, a família simplesmente esqueceu da gente depois que o padrão do meu pai caiu. Foi um fator também muito grande também pela decaída do meu pai, pela decaída da minha mãe também, entendeu? A família te ignorar, a própria família te ignora, e você não tem mais nada a oferecer, entendeu? E hoje em dia, sim, o mundo ele é capitalista, ele é feroz demais, sabe? O mundo não tem pena, entendeu? Ele pune as pessoas que estão em baixa, de uma maneira assim, sabe? Horrorosa, entendeu? A pessoa hoje, o mundo hoje, ele é tão capitalista, ele é tão, sabe? Ele é tão injusto, como é que eu vou dizer para você, o mundo capitalista hoje, ele passa por cima igual um trator daquelas pessoas que não conseguem acompanhar, né? Não consegue acompanhar a rotina, não consegue acompanhar os tempos de hoje, né? Aquela coisa feroz que a gente está vivendo hoje, aquela coisa, sabe, selvagem, aquele mundo capitalista selvagem que a gente está vivendo hoje, né? Então, é aquela letra do Legião Urbana, cara, do Renato Russo, né? Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. Por aí diz tudo. O que é demais nunca é o bastante, e a primeira vez é sempre a última chance. Ou seja, se você cometer um erro aqui agora, você já não presta. Você não tem uma segunda chance, cara. Você já é inapto para exercer aquela profissão, para exercer aquele trabalho. Você cometeu um erro, um deslize, acabou. Hoje eu estou em outra farmácia trabalhando, estou um mês e pouco, mas eu não sei se amanhã eu vou estar lá. Porque qualquer coisa, eu ainda estou em fase de experiência, qualquer coisa pode me banir. Entendeu? Qualquer coisa eu ficar desempregado de novo. Sabe, a realidade do mundo hoje é essa. Então, o que é demais nunca é o bastante, e a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres, nós não estamos. Ninguém vê a tua batalha, ninguém vê as tuas lutas, ninguém vê o teu esforço para você chegar até ali. Até porque ninguém nasce sabendo, cara. Meu ramo sempre foi papelaria. Eu estou em farmácia há 2 anos só. Isso daí, perto de quem tem 10, 15, 20, 30 anos nas costas de farmácia, como eu conheço, é nada. Não é nada. Daí é muito pouco. Entendeu? Então, 2 anos de farmácia, para o ramo de farmácia, é pouquíssimo. Não é nada, gente. É uma coisa muito complexa. É um ramo muito complexo. Tem que ter muita atenção no que está fazendo. Você está mexendo com saúde, está mexendo com a vida das pessoas, né? Um remédio errado, dependendo da medicação, pode causar a vida de uma pessoa, até de uma criança. É muito complicado, entendeu? Então, ninguém reconhece o meu esforço, ninguém reconhece o esforço que eu fiz até agora, de quem não sabia nada de farmácia e adquiriu o conhecimento que eu adquiri até hoje. As pessoas não têm paciência. As pessoas não têm calma para esperar você engrenar, para esperar você começar a andar com as próprias pernas, sabe? As pessoas não têm paciência para ensinar. As pessoas não têm paciência para te orientar, entendeu? O mundo hoje ele é tão selvagem que as pessoas não têm mais paciência para nada, entendeu? E a outra incidência de depressão hoje é a solidão. Tudo derivado dessas 2 últimas coisas que eu falei, né? O problema dentro de casa com a família, né? O problema no setor profissional da vida, né?
que talvez as coisas possam não estar muito bem, né? Problema sentimental também, mas o problema sentimental ele está agregado à solidão. As pessoas, ela começa a namorar uma pessoa ali agora, ela não sabe se amanhã a pessoa vai trair ela não sabe se a pessoa realmente gosta dela de verdade, ela não sabe se a pessoa, se o companheiro dela vai trocar ela pela primeira pessoa que ela se interessar na rua e passar na frente dela, entendeu? Hoje as pessoas se conhecem pela internet, cara. Se conhece por Tinder, se conhece por outros chats aí de relacionamento. As pessoas não vão numa discoteca no meu tempo, né? Não vão numa balada, ou não vão, sei lá, numa festa, ou não conhecem, sabe, através da amiga, do amigo, sabe, vai conhecer aquela pessoa que ela vai se interessar. Hoje em dia não é assim, hoje em dia as pessoas vão para o site de relacionamento. Então a pessoa, ela não interage mais tete a tete, assim, ó, olho no olho, sabe, ela não interage mais, entendeu? E a tecnologia, né, o avanço tecnológico que a gente está vivendo no mundo hoje, tá deixando o ser humano frio, tá deixando o ser humano muito gelado, com o coração duro, sabe? As pessoas não têm mais amor, as pessoas não têm mais compaixão com os outros, as pessoas não têm mais consideração com os outros. A vida ficou banalizada, entendeu? E muito assim, a tecnologia de hoje, a internet, faz muito isso. A pessoa hoje só fica grudada na frente do computador ou na frente do celular o tempo todo. Ela não se aproxima mais de ninguém, ela não interage mais com ninguém. Muita gente tem amigos pela internet, tem, sei lá, 2.000, 5.000 amigos no Facebook, mas ela não tem 3 na vida social dela, na vida pessoal dela. Ela não tem 3 pessoas para chamar de amigo. Entendeu? Isso faz com que, cara, que o ser humano, ele, sabe, decaia cada vez mais, faz com que o ser humano, ele, sabe, ele desabe cada vez mais, ele perca o amor próprio, ele perca a esperança na vida e no próprio ser humano. Entendeu? Vocês têm noção da gravidade disso? Né? Os meus pais, a depressão deles, podem ter tido coisas lá atrás no passado, na infância deles, que podem ter desencadeado isso. Claro que sim, né? Como eu falei da minha mãe, que minha mãe foi tolhida em um monte de coisa, ela foi ceifada num monte de coisa que ela queria fazer. O meu pai, pela educação rígida que ele recebeu da minha avó, e pela educação também muito super protetora que ele tinha da minha avó, que tornou ele inseguro. Então isso desencadeou mais tarde, quando ele se viu sozinho, quando ele se viu assim, sabe, não sozinho, mas quando ele se viu impossibilitado de fazer as coisas que ele podia fazer, ele decaiu, ele se entregou. Mas hoje em dia a depressão em 1988, como no caso da minha mãe, era uma coisa desconhecida, ninguém sabia o que era. Hoje em dia é a coisa mais comum que existe no mundo, cara. E, porra, virou uma epidemia. Hoje em dia a depressão é uma epidemia. Entendeu? Todo dia você vê no seu convívio, no trabalho, nas suas amizades, você vê alguém passando por um problema, você vê alguém passando por alguma crise. Tá? Tem uma amiga da minha esposa que ela já tentou se matar umas 3 vezes. Decepção amorosa, decepção por causa de brigas com a mãe. É comum, hoje é normal isso. Já saiu nua na rua, tomou remédio demais, entendeu? Hoje, graças a Deus, ela vai estudar no Paraguai, ela vai fazer medicina no Paraguai. Ela conseguiu entrar numa faculdade lá, de lá é mais barato e tudo. Mas a última notícia que eu soube, ela virou lésbica. Não que isso seja um defeito não, entendeu, gente? Não que isso seja um defeito não. Mas, pô, desde que a gente conhece ela, pô, ela gostava de homem, entendeu?
E parece que essa mulher que ela está se relacionando é que está bancando tudo para ela no Paraguai. Olha só a consequência, né? Então, assim, sabe, é uma coisa que a gente, quer dizer, ela se desiludiu tanto que a ponto dela virar lésbica, né? Mas se ela ficar feliz desse jeito, que assim seja, entendeu? Então, cara, a depressão hoje, ela tá aí em tudo quanto é lugar. Então, sem querer ser leviano, né? Que eu tenho amigos aí que perderam parentes com câncer, parentes bem próximos, inclusive. Mas se a depressão hoje não mata tanto quanto o câncer, ela fica perto, né? Fica ali, né? Em segundo lugar, vamos dizer assim. Que virou uma epidemia, entendeu? Todo mundo hoje tem depressão. Qualquer pessoa pode ter depressão, cara. Às vezes um modo de comportamento de uma pessoa, se você analisar bem, se você olhar, né? Eu não sou especialista, não sou psiquiatra, nem psicólogo, mas se você for olhar, às vezes um determinado comportamento da pessoa, você pode ter certeza que é decorrente de algum trauma, decorrente de alguma coisa, como é que eu vou dizer, de alguma coisa que alguma decepção que ela sofreu no passado, entendeu? Alguma coisa que ela não conseguiu se realizar, entendeu? Então, galera, fiquem atentos. Vocês fiquem atentos na família de vocês, no seu ciclo de amizade, quando as pessoas apresentarem muita irritabilidade, muita baixa estima, entendeu? Pessoa desanimada, sem vontade de fazer nada, deitado o tempo todo, não ter vontade de sair para a rua. Fique muito atento a isso, né? Porque isso, com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, isso pode ser fatal, tá? É uma dica que eu deixo para vocês. E quanto antes de vocês correrem atrás, quanto antes vocês ajudarem essa pessoa, é melhor. E pode chegar num determinado ponto que não tem mais nada a se fazer por essa pessoa, entendeu? Então fica a dica aí, fica o conselho aí, experiência de quem conviveu com isso, né? Bem de perto, né? Diagnóstico de pai e mãe, né? Então fica a dica aí, fiquem atentos aos familiares de vocês, aos filhos de vocês, aos pais de vocês, aos amigos, irmãos de vocês também, todo mundo fique atento, né? Que quanto mais cedo você correr, você pode evitar o pior, tá, gente? Olha, esse é o último vídeo que eu tô fazendo, pelo menos, não vou dizer o último, mas pelo menos eu vou dar um bom tempo, talvez eu volte, entendeu? Não garanto 100%. Talvez até volte a fazer alguma coisa, tá, gente? Mas esse é o meu recado aí. Fiquem todos com Deus e paz.